Em Portugal tem-se falado muito nos últimos tempos do audiovisual. A propósito da futura lei da televisão, a propósito da nova lei da rádio. A propósito também do cinema português, nos últimos dias muito em foco. Mais concretamente, desde que realizadores decidiram entregar ao Presidente da República um documento sobre a matéria em que se apontavam misérias e se aventuravam soluções. Mas, afinal, como vai o cinema português? Siga esta reportagem, talvez fique com uma ideia. Na cidade de Lisboa existem cerca de 70 salas de cinema. Se percorrermos num olhar curioso os cartazes de cinema que abundam pela capital, ou de um modo mais cómodo e rápido, optarmos por ler os cartazes de espetáculos que diariamente os jornais e a televisão nos fornecem, facilmente ressalta à vista que a grande maioria, se não a totalidade dos filmes em exibição, é de origem estrangeira. Esta quadra que acabamos de atravessar é bem disso exemplo. O que induz os cinéfilos, e não só, a interrogarem-se: não se produzem filmes portugueses? Onde estão e o que fazem os nossos realizadores? Será que eles não chegam aos calcanhares estrangeiros? Muita gente recorda saudosa os filmes portugueses antigos de grande sucesso, como por exemplo o Costa do Castelo, o Pátio das Cantigas, Canção de Lisboa e tantos outros repetidamente recordados pela televisão. Mas dizer-se que o cinema de qualidade português é coisa de passado está errado. A provável exibição ainda recente de alguns bons filmes portugueses, citemos, por exemplo, Quilas e Mal da Fita, Sem Sombra do Pecado, O Legado Morto e o muito recente e bem premiado no estrangeiro, Um Adeus Português. Uma instituição que tem como objetivo incentivar e apoiar a produção fílmica portuguesa é o Instituto Português de Cinema, cuja ação provoca comentários desencontrados. Há quem a apoie e quem a conteste ferozmente. A Cinemateca tem também tido um papel importante na divulgação da filmografia portuguesa. Já agora, aproveito para informar que amanhã, aqui na Cinemateca, às 18h30, começa o ciclo dedicado à fotografia do nosso cinema. Mais concretamente, Artur Marcelo da Costa e Leitão de Barros. Os filmes a exibir são já considerados verdadeiras relíquias. E a propósito de filmes portugueses, se ficou em casa a ver televisão, teve a oportunidade de apreciar Um Lugar de Morto, de António Pedro Vasconcelos. Este realizador é o presidente da Associação Portuguesa de Realizadores de Filmes, cuja voz afina pelo mesmo diapasão de outras que denunciam as estruturas arcaicas em que assenta a produção cinematográfica portuguesa e que apontam o desprezo a que os sucessivos governos têm votado o cinema, a televisão, em suma, os audiovisuais. Isso mesmo consta de um memorando que António Pedro Vasconcelos entregou em nome da Associação ao Presidente da República. Esse documento refere a situação do audiovisual em Portugal, que considera incompatível com o que se passa na Europa, continuando Portugal alheio à revolução do audiovisual que se verifica lá fora. Este documento tece também algumas críticas ao Instituto Português de Cinema, cuja ação contesta e faz apelo para a criação de uma grande empresa de capital misto que possibilite a Portugal uma produção de qualidade no setor cinematográfico nacional. Quais os males que atacam a nossa produção cinematográfica? Deverá mesmo encarar-se o audiovisual como indústria prioritária? Esteve em Belém e que também vai ser recebido pelo Primeiro-Ministro é António Pedro Vasconcelos. Por sinal, um filme seu, como já foi dito, O Lugar do Morto, foi esta noite exibido aqui na RTP1. António Pedro Vasconcelos aceitou vir aqui para uma troca de impressões. Também Nuno Maduro, um distribuidor. António Pedro Vasconcelos, é mesmo prioritária a indústria cinematográfica? Bom, eu diria, de preferência, a indústria das imagens. Quer dizer, hoje em dia já não se fala no cinema isoladamente. De resto, o ano que vem já foi declarado o Ano Europeu do Cinema e da Televisão. Hoje em dia fala-se em indústria de programas, indústria das imagens, no audiovisual, porque o cinema não pode viver sem a televisão e a televisão não pode viver sem o cinema. Isto é um dado adquirido. Por outro lado, em toda a Europa, e é essa a justificação pela qual 88 foi declarado realmente o ano europeu do cinema e da televisão, é que a Europa deu-se conta de que a proliferação de novos meios de difusão, sobretudo através da televisão, veio lançar um desafio tremendo em termos económicos, em termos sociais e em termos culturais. Porque calcula-se que dentro de poucos anos, no final da década, haverá um consumo de cerca de 250 mil horas de ficção em todos os países europeus. Que a salvação do cinema português poderá residir em grande parte na televisão? Em grande parte, com certeza que sim.
De que forma é que esta empresa pública mista, que sugere, poderia resolver, digamos, alguns problemas existentes? Bom, quer dizer, nós pensamos que as estruturas que existem são arcaicas. O Instituto Português de Cinema tem uma dotação, vive exclusivamente de uma parte da verba que vem da bilheteira. A verba que chega à produção é ridícula, são cerca de 20% da verba que fica retida na bilheteira. E, por outro lado, está completamente fechada para o cinema, não há... eu penso que são as próprias estruturas. É uma instituição criada no tempo do marcelismo para responder politicamente a uma determinada situação que foi completamente ultrapassada e que situação essa que tem sido agravada pelas sucessivas direções. Há uma outra questão curiosa, e estávamos aqui a conversar há pouco antes deste 24 horas começar, e o António Pedro Vasconcelos referiu-me que com aquilo que se gastou na produção de um dos filmes do Rambo, quantos filmes é que se faria aqui em Portugal? Bom, filmes como O Lugar do Morto faziam-se 200. E O Lugar do Morto custou quanto? 20 e tal mil contos. Mas 20 e tal mil contos e muitos sacrifícios. A propósito disso, nós temos, como eu tive a oportunidade de referir logo no início, aqui no estúdio, um distribuidor, Nuno Maduro. Verifica-se a um e a outro. Quero, portanto, agradecer-vos por terem vindo aqui para esta troca de impressões. Já agora aproveito para dizer que, se não está aqui ninguém do Instituto Português de Cinema, a culpa não é do 24 horas. Os responsáveis do Instituto entenderam que não deviam vir, alegando que não conheciam o documento entregue pelos realizadores ao Presidente da República há 2 dias e largamente difundido pela comunicação social. Bem, mas mudando de assunto, sabia que já abriu a época dos saldos. Foi hoje e prolonga-se até ao fim de fevereiro. Pensando já na primavera, os comerciantes vendem agora a preços de ocasião. Os saldos chegaram este ano mais cedo, com algum pouco espalhafato. Mas o que muitos comerciantes não sabem é que há uma legislação que estabelece novas datas limite para o início e o fim dos saldos. A mesma legislação estabelece que os comerciantes não poderão comprar artigos só para saldos. Quanto aos produtos com defeitos, eles devem estar assinalados com letreiros ou rótulos para que os compradores saibam o que estão a adquirir. Para o começo da corrida aos saldos, a data marcada foi o dia de hoje, enquanto que a data indicada para o final é o último dia do próximo mês de fevereiro. Os comerciantes começarão a desfazer-se dos monos, como chamam a roupa já fora de moda, e os menos abonados correrão às lojas à espera de pechinchas, mesmo já a meio da estação. Portanto, já sabe, estamos em plena época de saldos. É uma informação que lhe pode ser útil já amanhã. Já agora fica a saber que, em relação a esta quinta-feira, dia 8 de janeiro, o relevo no plano político vai para o encontro que Mário Soares tem, como acontece todas as semanas, com o Primeiro-Ministro. Cavaco Silva vai a Belém à tarde. De manhã presida mais uma reunião do Conselho de Ministros, que, como habitualmente, se realiza na residência oficial. Mesmo ao lado, na Assembleia da República, os deputados vão estar também reunidos para mais uma sessão plenária. No plano cultural, vale a pena fazer referência a 2 ou 3 acontecimentos. É o caso do espetáculo marcado para Coimbra, da Orquestra Juvenil de Stuttgart. É uma iniciativa do Conservatório de Música de Coimbra e do Instituto Alemão. Por falar de concertos, vale a pena salientar que em Lisboa, na Gulbenkian, à noite, irá atuar a Orquestra da Fundação. A propósito da Gulbenkian, merece ainda referência o facto de, às 18h30, se realizar o espetáculo 1 hora com Garcia Lorca. A fechar, fique com algumas indicações sobre o tempo. De acordo com a previsão dos técnicos do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, o céu vai apresentar-se com bastantes nuvens, sendo de esperar que chova. Haverá neblinas e nevoeiros. Em compensação, verificar-se-á uma pequena subida da temperatura. Ficou com uma retrospectiva de quarta-feira e com uma antevisão do dia da manhã. Foi mais uma edição de 24 horas que, no final da próxima emissão da RTP1, estará de novo em contacto consigo. Boa noite.